Fala, turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio da nossa série especial sobre o Microsoft Copilot for Security, a nossa ferramenta com foco em segurança desenvolvida pela Microsoft e que utiliza-se de Generative AI na sua construção, na sua capacidade e na sua funcionalidade, né? Espero que vocês tenham visto o primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado dele. Essa é uma série especial que eu estou fazendo para trabalharmos melhor com essa tecnologia, para entendermos como é, como é que funciona, para que serve, os casos de uso e o que existe por trás dessa ferramenta e os tipos de benefícios que nós podemos tirar e o ganho que nós conseguimos ter com base nesta ferramenta. No primeiro episódio, eu fiz um overview um pouco mais abrangente sobre a ferramenta. A minha ideia não é fazer um vídeo único falando, né, do início ao fim sobre o Copilot for Security, mas sim criar uma série de vídeos que vão tratando, abordando aqui vários assuntos, vários temas. É interessante que algumas pessoas me perguntaram, Marcos, vem por aí uma certificação da Microsoft focada somente no Copilot for Security, e o que eu vou partilhar com vocês eu não sei, eu não tenho essa informação, até o momento eu não vi, não li e não ouvi nenhum fórum dos quais eu faço parte, eh, sobre essa possibilidade. É claro que sempre é uma possibilidade que pode estar em cima da mesa, falando do mundo Microsoft. A Microsoft gosta de criar certificações específicas para cada coisa, mas como a gente está falando que há um tempo atrás existiu uma mudança no paradigma da construção das certificações, e a Microsoft ela deixou de ter uma certificação com base nos produtos e passou a ter uma certificação com base no perfil dos profissionais, eu não acho que vem por aí uma certificação focada em Copilot, seja ele para o 365, seja ele para o Copilot for Security, o Copilot Studio, o Copilot do Azure. Não acho, é a minha opinião, tá bem? Vale o que vale, não acho. O que eu acredito sim é que esses temas podem ser incluídos nas certificações que já existem. Por exemplo, o Copilot for Security, como ele aborda vários temas e fala sobre várias ferramentas que já existem hoje no mundo Microsoft, eu acredito que, por exemplo, possa ter questões de Copilot for Security no SCC 200, que é para o perfil de quem vai ser o analista de segurança. Eu acredito que possa vir questões no SCC 400, na questão da governança dos dados, uma vez que o Copilot fala com ele também. Eu acredito que possa ter questões de Copilot numa SC300, que vai estar focando muito na questão de identidade e acessos, né? Então pode ter coisas ali que vai envolver o Copilot mais o Entra ID. Então eu acho isso um caminho mais fácil de acontecer, tá? Mas, de novo, é a minha opinião, eu não posso dar certeza de nada, eu não posso dizer que é o que não é, porque eu não estou lá dentro da Microsoft para saber como é que está o pipeline deles, o que eles têm em roadmap para poder fazer ou não, tá bom? Antes de mais, eu gostava também de deixar aqui um pedido para vocês, se esse vídeo está sendo útil, se esse conteúdo está agregando valor a vocês, por favor, curta, né, se inscreve no meu canal para não perder nenhum conteúdo novo, curtem esse vídeo, podem deixar os seus comentários aqui, eu vou tentar responder o mais brevemente possível, tá? Isso é importante porque o YouTube, à medida que você vai interagindo com o vídeo, ou seja, à medida que você curte ou que você comenta, ele com o YouTube ele entende que isso é relevante e começa a entregar para outras pessoas também, que esse é o meu intuito, né, poder atingir o máximo de pessoas que eu puder. Portanto, vocês me ajudam dessa maneira. Eu trago conteúdo para vocês curtem, compartilham, comentem, façam isso. E a questão da inscrição no canal é mesmo só para que eu possa perceber que eu estou no caminho certo, estou fazendo algo que está sendo agradável a vocês, tá bom? Bom, então sem mais delongas, o nosso vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a arquitetura, tá, do Copilot for Security, ou seja, a mecânica, o que existe por trás dessa ferramenta, como é que ela se comporta e de que maneira que ela vai estar lidando com vocês, ou seja, o que você vê é um front-end, você tem ali a página que está sendo apresentada, no qual você vai interagir com a ferramenta, mas por trás, vamos dizer, num back-end, existe toda uma organização, todo um fluxo, todo um flow que vai estar passando ali por trás, tá bom? E o Copilot for Security, eu posso dizer para vocês que
ele basicamente ele tem 3 pilares, que vão fazer com que ele funcione de uma forma, perfeita, ou que ele vai funcionar de uma forma mais eficaz de como que as coisas estão acontecendo e está sendo construída ali, tá bom? Eh, o primeiro deles que eu quero citar vai falar sobre os dados da sua empresa, ou seja, as informações, os dados de segurança empresarial, os dados que a sua empresa tem, já estão lá e que você vai poder consumir isso. É importante também você ter uma divisão dentro do seu ambiente, ou na sua cabeça, melhor dizendo, que é: se eu já tenho ferramentas Microsoft de segurança, que elas vão estar trabalhando de forma integrada, que vai integrar também com o Copilot for Security, e eu consigo, consumir essas informações, a gente vai depois eu vou ter um episódio também que eu estou gravando, que vai falar especificamente sobre como é que eu construo essas comunicações, ou como é que eu faço o Copilot chegar até esses data sources, vamos assim dizer, se preferir falar assim. Mas é importante que você entenda o seguinte: os dados pertencem à ferramenta. Por exemplo, eu tenho um Intune, que é uma ferramenta de gestão de dispositivos, que ele vai estar olhando para todos os meus devices empresariais. Portanto, quem sabe o que está acontecendo, as informações que estão sendo geradas, ou se preferir chamar de logs, estão dentro do Intune, não estão dentro do Copilot for Security. Eu preciso é criar uma maneira, e eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, de que o Copilot chegue até o Intune, tá? E depois que ele for até o Intune, ele também não vai pegar as informações que estão lá dentro do Intune e trazer para dentro do Copilot, porque não faz nenhum sentido eu ter uma duplicação de informações, uma duplicação de dados, ok? Ou seja, se o Copilot, ele sabe que ele pode falar com o Intune, então ele vai lá e pergunta: olha, me diz aí qualquer coisa. E ele volta para mim e me traz uma informação. É assim que funciona. Uma outra coisa também que eu quero deixar muito claro na cabeça de vocês é: o Copilot for Security, ele é uma ferramenta, ele é um prompt, ele é um chatbot, né, no qual eu vou interagir, vou fazer perguntas, à semelhança de outros chatbots que você conhece por aí. Portanto, ele não tem a capacidade de agir, de fazer, de criar coisas. Ele tem a capacidade de, com base naquilo que eu perguntei, ele olha para os data sources dele, busca as informações e traz para mim. Ele não vai lá, por exemplo, clarificando um pouco mais aquilo que eu quero dizer, eu posso pedir para o Copilot for Security consultar: "Olha, me diz aí sobre esse incidente, me diz o que que você sabe". E aí ele vai me dar um reporte. Só que quando eu disse que eu queria informações sobre um incidente, ele, na cabeça dele, o que que ele fez? Eu vou falar com o Defender, por exemplo. Então, quando ele foi lá no Defender, ele buscou informações sobre aquele incidente e trouxe para mim. E aí eu posso complementar minha pergunta falando: "Tá, já existe algum ticket aberto para isso? Se existir, me dá um resumo do que contém esse ticket, quais foram as interações que já teve, quais as equipas que já tiveram ali envolvidas com isso, eu quero saber tudo, me conta". Então, eu posso fazer, por exemplo, ele falar com o ServiceNow e ter essa informação. Ou seja, ele foi até o ServiceNow, ele foi até o Defender, ele pode ter ido até o Intune, ele pode ir até o Sentinel, e aí ele vai trazer essa informação para mim. Mas eu não posso virar para ele e falar: "Olha, então agora que tu já me trouxe um resumo do incidente que veio lá, por exemplo, do Sentinel ou do Defender, cria para mim um ticket lá dentro do ServiceNow". De forma nativa, o Copilot não vai fazer isso. Eu tenho outras formas de fazer com que ele execute essa tarefa, mas eu vou ter que começar a brincar com outras ferramentas, eu vou ter que conjugar várias coisas, e aí sim, eu posso dar uma informação, ele me dar uma resposta e no final de tudo eu agir de forma automatizada, vamos se chamar. Agora, ele, a ferramenta nativamente, por exemplo, saindo do mundo Microsoft, você consegue ir no ChatGPT e falar: "Olha, escreve aqui para mim um artigo ou me cria um template para mim de um artigo que eu preciso escrever sobre, sei lá, a previsão do tempo". Ele vai lá, ele cria o artigo, mas você não pode falar para o ChatGPT o seguinte: "Olha, então agora cria para mim o design, a foto, a capa do artigo, isso vai ser um livro, eu quero que você construa um livro". Ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai ter plugins, ele vai ter funcionalidades externas, eu posso integrar com ele, ou eu posso simplesmente, eh
consultar outras ferramentas de GenAI e elas sim vão construir a capa do livro, vão fazer a arte para mim, vão desenvolver uma imagem, blá, 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 blá. Ou seja, o contexto é igual, tá bom? Eu já me deparei com muitas pessoas que tinham o mindset de que, agora o Copilot ele vai fazer tudo. Inclusive, eu posso até fechar o meu SOC, eu posso mandar toda a gente embora, porque ele vai ser o meu time de analistas que vai trabalhar para mim. E não é bem assim, tá bom? Então, tenham isso em mente. Eu sempre vou precisar do fator humano no meio da história para criar ações, ou para fazer coisas, ou para interagir com ele, ou no mínimo ir lá e fazer alguma outra determinada ação. Tá bem? Então, quando eu falo dos 3 pilares que eu comentei com vocês, o primeiro deles foi a questão dos dados empresariais, eu tô querendo dizer o seguinte: significa que através de outras ferramentas que já possuem esses dados, eu posso fazer com que o Copilot chegue lá e tire proveito disso e traga essas informações. Por exemplo, logs, métricas, alguma coisa assim do tipo, ok? Um segundo pilar que eu posso trazer para vocês é um apoio, uma ajuda. Eu não sei nem dizer, sinceramente, como é que eu posso chamar essa ferramenta. Talvez seja uma ferramenta de apoio, talvez seja uma ferramenta de ajuda, talvez seja uma ferramenta de consulta, que é o Microsoft Threat Intelligence, né? Então, o Copilot for Security, e aí, só abrindo um parêntese aqui, eu não sei se você já tem experiência com o Defender, tá? O Defender for Endpoint, ou se preferir chamar o Defender XDR, porque eu estou falando da plataforma toda. Existe uma função ali dentro, existe uma feature, existe uma capacidade, uma capability, que é o Threat Intelligence. O Threat Intelligence nada mais é do que um conjunto de informações, um know-how que a Microsoft já tem, ela reúne um conjunto de informações a respeito de ataques, é o que a gente chama de TTP, né? Técnicas, táticas e processos dos ataques e tudo mais, de onde que vem, quem está desenvolvendo, com qual que é o objetivo, qual que é o público-alvo, como é que ele se propaga. Então a Microsoft tem esse compilado de informações que é o Threat Intelligence, e você paga por esse add, né? Esse add-on, você vai pagar por ele, caso você tenha um Defender. É óbvio que existem licenciamentos que o Threat Intelligence já está lá dentro, mas eu estou falando de uma forma mais simplista. Você comprou o Defender, agora você paga por esse add-on. Quando você compra o licenciamento do Copilot for Security, o Threat Intelligence já está incluído no licenciamento. Então você já tem essa ferramenta, tá? Ela já é incorporada dentro do seu ambiente. E quando eu faço consultas e perguntas dentro do Copilot, eu já vou também olhar para o Threat Intelligence, ou ele já vai olhar, obviamente, desde que eu peça, mas eu já tenho essa capacidade ali dentro. Então, esse é um segundo pilar que eu tenho de forma como é que a arquitetura vai estar funcionando para mim. E um terceiro pilar, eu estou falando dos próprios dados de segurança, ou dos próprios dados que o Copilot for Security me traz, tá? Ou seja, que ele possui, assim é melhor dizer. Marcos, o que que são os dados do Copilot for Security? Agora fez um bug na minha cabeça. Calma. A questão, quando eu falo do Copilot for Security, os dados dele, Copilot for Security Data, eu estou me referindo aos dados que são gerados, ou que são criados, ou que são produzidos, chame como você preferir, a partir das perguntas que são feitas para o Copilot. Ou seja, eu estou interagindo com ele, eu faço uma pergunta para ele, essas perguntas vão gerar respostas, ele tanto. E aí, espera aí que eu vou voltar um pouquinho mais atrás, até para ficar mais fácil de você perceber. Já perceberam que quando você faz uma pergunta para um chat GPT da vida, para uma outra ferramenta de Generative AI, logo depois que ele te responde tudo, ele aparece lá perguntando, colocando assim um botãozinho para dizer que se a resposta foi boa ou se a resposta foi mal, ou se você quer que ele gere uma nova resposta. Ele tem esse tipo de interação. O Copilot for Security também. Quando eu faço uma pergunta para ele, ele me traz a resposta, ele me pergunta se eu gostei, se eu não gostei, ou se eu quero que ele repita, tá? E a partir do momento que você fala gostei, você não só está a dizer que aquela resposta condiz com o que você quer saber, como ele acertou na resposta dele. É claro que a gente pode abrir aqui um outro leque, falar sobre muitas outras coisas, sobre tokens, sobre probabilidade, sobre os algoritmos matemáticos que existem por trás. Eu poderia dar uma explicação gigantesca sobre para que serve esse botão e como é que ele vai se traduzir no final do dia, mas eu não quero ir por aí. Eu quero fazer uma coisa mais resumida para vocês. Portanto,
aquele botãozinho de like ou dislike, vamos assim dizer, na resposta, ela serve para treinar a ferramenta no final do dia. Então a ferramenta começa a ficar ainda mais inteligente, vamos assim dizer. E ela consegue entender que aquilo que perguntou é essa resposta que ela vai ter que trazer para ti. Portanto, não existe bruxaria, não existe magia num chatbot desse. O que existe é um algoritmo matemático muito complexo e inteligente que vai estar prevendo o que ele vai te dizer, quais são as respostas com maior probabilidade ou não. Mas, de novo, esse é um tema que eu não vou querer entrar nele agora. Quero poder avançar com outras coisas para você, mas é importante que você saiba que esses dados que o próprio Copilot gera em termos de prompt, em termos do que está sendo conversado com ele, entre você e ele, essas informações, elas são armazenadas dentro do Copilot e elas ficam ali dentro durante um determinado tempo, durante um determinado período. O que a Microsoft diz é que esses dados são armazenados por 90 dias e aí no, no dia 91, o dia 1 apaga. No dia 92, o segundo dia foi apagado. E assim ele vai fazendo esse ciclo, tá bem? Essa é a informação que vocês precisam saber. 3 pilares que vão estar assentados: os dados de segurança da minha empresa, o Threat Intelligence e os próprios dados que são gerados na sua interação com o Copilot, tá bem? O Copilot for Security, ele tem duas maneiras de você interagir com ele. Eu vou ter um episódio também específico sobre esses dois modelos. Um, a Microsoft chama de modelo standalone, e o outro é o modelo embedded, tá? O modelo standalone significa que é aquele portal único que eu tenho, que eu particularmente gosto mais dele, tá? Acho que ali sim eu consigo tirar proveito de tudo, ou de todo o poder que o Copilot for Security vai me trazer. E um outro é a versão embedded, ou embebida, ou embutida dentro de cada uma das ferramentas. Ou seja, o Intune tem, o Entra tem, o Defender tem, o Sentinel tem. Cada um dentro da própria página da ferramenta, você tem uma coluna ali do lado direito que se abre quando você está fazendo determinado tipo de ação e você pode chamar o Copilot para interagir contigo. Essa é a versão embedded, em inglês, né? Aqui em Portugal eu acho que fala embebida, e no Brasil acho que eu já vi pessoas falando que é a versão embutida ou a versão inclusa, né? Mas o termo original a Microsoft chama de embedded, e eu tenho a versão standalone, que é o próprio portal do, do Copilot, que, como eu disse, é o que eu mais gosto de trabalhar, é onde eu tenho trabalhado constantemente, diariamente, e consigo perceber todo o poder da Microsoft ali dentro dessa ferramenta, tá? Mas não se preocupe por agora, a gente vai ter um episódio que vai falar só sobre isso. Agora, falando do flow, como é que tudo funciona, como é que vem, para onde que vai, tá? Então eu quero mostrar aqui uma tela para vocês. Deixa eu partilhar aqui a minha imagem com vocês. Se vocês forem dentro da documentação oficial da Microsoft, que mostra sobre o Copilot for Security, esta é a tela que vai estar sendo apresentada para vocês como o modelo de arquitetura do processo, tá bom? Basicamente, pessoal, essa bola azul grande que vocês estão vendo aqui, que está escrito Copilot, na verdade isso aqui está traduzido, né? Eu não gosto muito de usar porque eu acabo me perdendo nos termos, mas esse aqui seria o meu Copilot for Security da Microsoft, tá bom? Essa bola azul aqui no meio, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse funcionando perfeitamente bem. E vai surgir uma pergunta para ele, ou seja, vai surgir uma pergunta para o meu Copilot. Essa pergunta, ela pode ser o user, você, né, o utilizador, fazendo uma pergunta dentro da página, usando o promptzinho ali, ou pode ser você dentro da própria ferramenta, tipo um Entra ID, um Intune, alguma coisa, você ali dentro que faz uma consulta e o Copilot vai trabalhar para gerar aquela resposta para você. Então essa pergunta ela pode surgir dessas duas maneiras. Ou você faz diretamente uma pergunta, ou a ferramenta que você está utilizando, você clicou ali em determinada ação e ela adiciona o Copilot para fazer essa pergunta. Então, tanto que está aqui em cima, de azulzinho, tem essa caixinha falando exatamente isso, né? Então, é solicitado que uma ferramenta de segurança que ela vai fazer essa pergunta para o Copilot, pode ser o Defender XDR, pode ser o Sentinel, pode ser o Intune, pode ser, tá faltando aqui o Entra, ou pode ser o próprio Copilot. Está vendo que eles até colocaram aqui, ó, o próprio Copilot significa o quê? Eu, o user, você,
dentro da ferramenta fazendo. Então você vai lá e faz uma pergunta para o Copilot. O Copilot vai pegar aquilo e ele vai fazer um pré-processamento, ou seja, ele vai pré-processar, ele vai organizar aquela pergunta que surgiu. Neste processo de organização, nesse projeto de pré-processamento, ou seja, ele precisa perceber, ele precisa entender aquilo que está sendo perguntado para ele. Então ele vai é como se ele estivesse ouvindo, processando e fala: "Ah, ok, eu já sei. O que tu está perguntando é isso, isso e isso, né? Quanto que é 2 mais 2? Tá bom, então agora sim eu vou fazer a conta. 2 mais 2 é igual a 4". Então esse pré-processamento que ele vai estar fazendo, ele vai sempre consultar o modelo dele de LLM, né, o Large Language Model. Ele pode falar com o OpenAI, na verdade ele vai falar com o OpenAI da Azure, ele pode consultar, outras coisas, como por exemplo, ele pode ir dentro de um Azure, AI Search, caso isso seja uma aplicação interna que foi desenvolvida usando o motor do OpenAI, e a indexação toda foi feita e armazenada dentro do AI Search, então ele poderia também consultar isso ou não. E depois que ele se utilizou desse core, desse cerne, desse, contexto todo, e agora sim o Copilot já sabe aquilo que você perguntou, aí ele vai consultar as ferramentas que ele precisa para poder voltar com a resposta para ti. Eu vou traduzir tudo isso que eu falei num exemplo mais prático. Eu, Marcos, estou dentro do Copilot for Security, tá? Dentro do portal standalone, que é assim que a Microsoft chama. Eu fiz uma pergunta para ele dizendo: "Olha, eu quero saber quais são os incidentes mais graves, ou melhor, eu quero saber quais são os 10 incidentes mais graves a nível de, por exemplo, phishing ou malware que aconteceram no meu ambiente nos últimos 30 dias". Então fiz essa pergunta chegou dentro do Copilot, para ele é um monte de letras e palavras e frases que não faz sentido nenhum na cabeça dele. Ele começa a fazer o pré-processamento, como eu disse, conversando aqui com o Azure OpenAI, blá-blá-blá e blá-blá-blá. Ele fala: "Ah, tá bem, eu já percebi o que que tu quer saber. Então é o seguinte, para descobrir quais são os 10 incidentes mais críticos ou mais importantes que aconteceram no nosso ambiente nos últimos 30 dias, eu vou ter que falar com o Defender. Eu vou ter que consultar o Defender". Aí ele vai consultar o Defender traz uma resposta para ele e fala: "Tá aqui a lista dos 10 incidentes mais críticos que tiveram nos últimos 30 dias". Aí então o Copilot pega essa informação e aí ele traz e aparece para mim ali dentro do meu prompt, dentro da tela que eu estava usando para conversar com ele. É assim que o fluxo funciona. Agora, é preciso que você entenda uma questão, tá? Para que o Copilot vá consultar alguma ferramenta, seja ela Microsoft ou não Microsoft, eu preciso que o Copilot tenha um plugin habilitado. Não se preocupem, a gente vai ter um vídeo que vai falar sobre os plugins, não vai ser esse. Mas os plugins servem para criar um caminho no qual o Copilot vai falar com alguma ferramenta, seja ela Microsoft, seja ela não Microsoft. E aí aqui também eu quero abrir um parênteses para explicar uma coisa para vocês que é o seguinte: o que é que a gente chama de plugins? É justamente uma forma que eu tenho de falar para o Copilot conversar com alguém. Este alguém, se ele for uma ferramenta da Microsoft, então eu estou falando, por exemplo, aqui ó, do Defender, do Intune, do Entra ID, do Sentinel, que mais? Do Purview. Se for uma ferramenta da Microsoft, a própria Microsoft já me disponibiliza esses plugins. Eu só preciso de 2 coisas: entrar no Copilot e ativar, e segunda coisa, ter o licenciamento necessário para utilizar essa ferramenta. Por exemplo, não faz sentido eu ativar um plugin do Copilot para falar com o Intune, se eu, Marcos, na minha empresa, eu não tenho licença para usar o Intune. Então ele não vai falar com o Intune. Ou melhor, ele até pode ir, chegar lá não vai ter nada, ele vai dar com a cara na porta. Da mesma forma um Purview, da mesma forma um Defender, ok? Eu preciso ter essas ferramentas ativas, habilitadas, com licenciamento e blá blá blá, e o Copilot então vai lá falar com elas.
O licenciamento do Copilot não tem nada a ver com o licenciamento das outras ferramentas, tá bem? Você compra essas coisas separadas. Max, mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui no meu ambiente, eu não tenho Intune. Eu uso outra ferramenta para gestão de dispositivos. Aqui na minha empresa, eu não tenho, por exemplo, o Defender para fazer a gestão de vulnerabilidades, o Vulnerability Management. Eu uso uma outra ferramenta de terceiro. Ok, não tem problema. Marcos, deixa eu te falar. Aqui na minha empresa, eu não tenho o Sentinel como ferramenta de CIEM. Eu tenho, por exemplo, o Splunk. Como ferramenta de Vulnerability Management, por exemplo, eu não tenho o próprio Defender. Eu utilizo uma outra ferramenta, tá bem? Não faz mal. O que a gente precisa fazer é o seguinte: primeiro, a gente precisa ir lá na ferramenta do terceiro e perceber se existe uma API que me permite chegar lá. Ponto. Então, eu não tenho nada a ver com isso, a Microsoft não tem nada a ver com isso, é a ferramenta do terceiro que tem que disponibilizar uma API de comunicação. Segundo ponto, tem por exemplo, até tem aqui, ó, o ServiceNow, né, que é uma ferramenta de terceiro. O ServiceNow tem uma API, o Splunk tem uma API, o Malwarebytes tem uma API, o AnyRun tem uma API, ou seja, várias outras ferramentas que eu posso usar aqui no meu contexto tem APIs para isso? Tem? Tem. Então o que eu preciso fazer agora do lado do Copilot? Criar o meu plugin, tá bem? Eu não vou entrar muito nesse tema, como eu disse, a gente vai ter um vídeo só sobre o plugin, mas eu preciso ter essas duas pontas fechadas, tá? E a partir do momento que eu tiver, pronto, o Copilot consegue chegar lá sem problema nenhum. Falando de Microsoft, a própria Microsoft já me faz isso pronto, tá? Inclusive, eu comecei a trabalhar com Copilot for Security em abril deste ano, abril de 24. Em abril de 24. De lá para cá, a própria Microsoft já desenvolveu um monte de plugins. E eu imagino que assim vai ser pelos próximos meses e pelos próximos anos, porque inclusive eu preciso de plugins para trabalhar dentro do âmbito da Microsoft. Como assim, Marcos? Vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho um plugin para o Defender, para o Intune. Hoje eu já tenho pronto lá, feito pela própria Microsoft, plugins para o Intune, para o Defender, para o Entra, para o Purview, para o Sentinel. Também posso fazer consultas KQLs, né? Ou como diz em Portugal, KQL, tanto para o Sentinel quanto para o Defender. E a Microsoft, por exemplo, recentemente soltou um plugin novo para o Azure Firewall e para o Azure e para a parte do WAF, tá? Ou seja, se eu quiser ir em outros lugares, em outras ferramentas próprias da Microsoft, a Microsoft está trabalhando para desenvolver esses plugins para mim. Agora, o que não é Microsoft, eu preciso fazer. É o que eles chamam de Customs Plugins. Mas tem plugins para terceiros que a própria Microsoft também já fez, tá bem? Normalmente isso está relacionado com o nível de parcerias que a Microsoft tem com outras empresas, ou até mesmo o interesse que a Microsoft tem em que você possa, num ambiente mais talvez híbrido, eu posso falar, ou seja, multi-cloud, vamos assim dizer, né, multi-ferramentas, multi-tools, a Microsoft tem o interesse de tu também estar com o Copilot ali dentro trabalhando e funcionando, então ela mesma vai desenvolvendo esses próprios plugins. Agora, quando é uma coisa muito específica do teu cenário, do teu ambiente, do seu dia a dia, aí não, aí você vai ter que parar mesmo para construir, tá bem? Mas como eu disse, eu não quero entrar muito aqui no tema dos plugins, porque a gente vai falar sobre isso de novo num vídeo que vai estar sendo que eu vou estar criando aqui para vocês. Perfeito? Bom, pessoal, este é o conteúdo que eu tinha preparado para hoje. Este é o conteúdo que eu espero que vocês possam aprender e entender como é que tudo funciona. Novamente, eu quero deixar um pedido aqui de agradecimento por vocês que acompanham meu canal. Se você não tiver inscrito, por favor, se inscreva. Se você chegou até aqui e viu que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo agrega valor no seu estudo, no seu conhecimento, deixa o seu joinha, dá o seu like aí, deixa o seu gosto. Se inscreve no meu canal se não for inscrito, deixe seu comentário, façam suas perguntas. Eu prometo que eu vou responder o mais brevemente possível, sem problema nenhum. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço. Tchau, tchau.